Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses. Como a maioria deve saber, a gente está continuando o estudo que começou já há alguns meses, talvez uns 2 ou 3 meses já. Estamos no capítulo 3, essa é a 5ª semana, se eu não me engano, no capítulo 3. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 3, versículos de 9 a 11. Amém? A palavra de Deus diz, Colossenses 9: Não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Pai, de trazermos sua mensagem. Que tudo que seja dito e falado aqui seja a tua mensagem para essa igreja, para os nossos corações, e que não se limite a essas 4 paredes, Pai. Que possamos aprender, crescer em espírito, em verdade, e aplicar isso ao nosso próximo, além da igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, lá, enfim. Que tudo que seja dito aqui seja guardado em nossos corações e que realmente frutifique para a tua honra e glória, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela oportunidade, em nome dos jovens, né? Eu estava, há alguns anos atrás, sentado numa EBD de jovens, não queria falar em público. Hoje estou aqui, então, jovens, ó, dá para falar em público. Demora, mas dá. Bom, eu quero sugerir a leitura de uma forma um pouco diferente. Vamos começar pelo final, versículo 11. Diz, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Primeira coisa desse último versículo desses 3 que estamos lendo, fala de uma nova vida. Existe uma nova vida. Existe uma nova vida que é experimentada por novos homens. E a gente vai falar sobre ela ao longo dos outros 2 versículos. E na sequência ele fala o seguinte, nessa nova vida já não há diferença entre. E aí elenca vários povos, grego e judeu, os judeus, o povo de Israel, os gregos que não eram da descendência de Israel, os circuncisos e incircuncisos que tinham a marca lá da salvação, né, da aliança com Deus, o bárbaro, que era aquele que não falava grego, que era considerado como não civilizado pelos gregos, os citas, que eram ridicularizados pelo povo grego, que tinham hábitos rudes, enfim. Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, que nessa nova vida não há diferença entre homens. Os que aceitaram a Jesus Cristo são todos iguais perante Ele. São homens que não têm distinção de classes sociais. Cristo está em cada crente e cada crente está em Cristo. Ele é tudo o que importa. Então, nessa nova vida, nesse novo homem que a gente vai conversar bastante aqui sobre isso, somos todos iguais. Não existe mais distinção entre o que eu era antes e o que eu sou agora. Antes eu fazia parte de uma classe social, de um grupo, hoje não. Hoje eu sou de Cristo, assim como todos os outros. E aí, essa é a base para a gente poder continuar nos outros 2 versículos. A gente está falando aqui com todos os filhos de Deus, com todos. Paulo está falando já em Colossenses há um bom tempo com pessoas que já aceitaram Cristo. Vamos voltar no versículo 9, partindo desse pressuposto de que está falando com todos os cristãos, e vamos começar novamente agora no versículo 9. Não mintam uns aos outros. Vamos guardar essa frase para ler ela deslocada. Vamos começar o versículo do visto que. Né? O versículo todo é não mintam uns aos outros, visto que, e por aí vai. Vamos começar do visto que. Guardam não mintam uns aos outros. Vamos mudar um pouco a ordem para poder ficar um pouco mais claro. Diz o seguinte, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, vamos puxar o não mintam agora para cá. Já que vocês se despiram do velho homem e se revestiram do novo,
não mintam uns aos outros. Mudando essa ordem, a gente consegue visualizar melhor esse visto que parece não ter sentido nenhum, mas ele dá a introdução a uma premissa para esse texto que a gente está lendo. Visto que, ele introduz que existe algo. Partindo desse ponto, existe algo. Existe o quê? Visto que vocês já se despiram do velho homem. Essa é a primeira premissa para entendermos o texto. É com pessoas que já se despiram do velho homem. Isso leva a gente lá para o primeiro versículo do capítulo 3, que o Fabinho trouxe para a gente. Fala, portanto, se fostes ressuscitados, se vocês ressuscitaram em Cristo, com Cristo. E ele trouxe os benefícios dessa vida dos que já ressuscitaram com Cristo. Ele falou sobre os frutos dessa nova vida, falou também sobre a necessidade de termos a mente em Cristo, né, que essa vida pós-ressurreição, né, necessita que tenhamos os olhos voltados para o alto, para as coisas do alto. Mas não foi o Fabinho, muito menos Paulo, que trouxe esse contexto. A Bíblia usa muitos paralelos entre o físico para representar algo espiritual. Foi Jesus mesmo que introduziu essa questão sobre viver e morrer. Ele, quando foi questionado por Nicodemos, lá em João 3, versículos de 3 a 6, eu vou ler alguns versículos, deixo a passagem, mas eu vou tentar ler mais rápido para a gente avançar. Em João 3, versículos de 3 a 6, Nicodemos questiona Jesus e ele diz o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para nascer de novo precisa de uma morte, uma ressurreição, então ocorreu. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não se pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Nascer de novo, introduzido aí por Jesus Cristo. Essa correlação entre morrer e viver, entre ressurreição com Cristo, carne e Espírito, isso tudo foi dito aqui por Jesus. E o que a gente tem que fazer, está bem claro aqui, é fazer morrer a carne, porque o que nasce da carne é carne, e fazer viver o Espírito, porque o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus que disse isso. E aí Justin trouxe para a gente, na sequência dos versículos, sobre o que deveríamos fazer para morrer a carne, para fazer morrer os desejos pecaminosos. Ele trouxe um exemplo, uma lista de exemplos práticos, né, que estão aqui nos versículos, do que devemos fazer. Temos que ir privando o pecado de crescer, dia após dia, tentação por tentação, vitória por vitória. Assim a gente vai conseguir ir vencendo essa carne que tinha uma certa prioridade na nossa vida. E a gente só consegue fazer isso com o auxílio do Espírito Santo, da Palavra de Deus e oração. Sem esses três elementos, a gente não vai conseguir vencer cada tentação, uma por vez, da menor a maior, aos poucos. Nós vamos evoluindo se respeitarmos essas três premissas. Termos o Espírito Santo habitando em nós, lermos a palavra, nos dedicarmos a ela e orar, pedir a Deus ajuda, suporte, auxílio, porque Ele é capaz de nos ajudar. Fazendo isso diariamente, a gente vai, com certeza, vencer as práticas que nos afastam de Deus. E aí a gente chega aqui no versículo 9. Visto que vocês já se despiram do velho homem. Paulo está falando com pessoas que já aceitaram Jesus, desde o comecinho do capítulo de Colossenses. E agora no capítulo 3 também, ele está escrevendo para pessoas que já estão reconciliadas com Deus. Pessoas que estão unidas a Cristo. Né? Mas para isso, o que é que elas fizeram? Se despiram do velho homem. Mas o que seria despir-se? Tá, entendi, eu tenho que me despir do velho homem, matar a carne, fortalecer o espírito, mas o que é despir-se? A palavra despir, que aparece aqui nesse versículo, em grego, e eu treinei bastante em casa para falar isso, apekduomai. Falei até rápido, apekduomai. É uma palavra que tem a raiz na palavra ekduo, apekduo.
E ekdu, por sua vez, aparece várias e várias vezes na Bíblia, sempre no sentido de despir, de tirar a roupa mesmo, de tirar umas vestes, enfim, ekdu a palavra. Mas a forma que ela está escrita aqui em Colossenses, com esse prefixo e sufixo, ela só aparece 2 vezes na Bíblia, aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, e aqui no 3:9. E esse prefixo dá um sentido maior a despir-se. Não só tirar a roupa, não só tirar uma veste, mas sim renunciar totalmente a essa veste. Tirar e renunciar. Não só livrar-se daquele peso, daquela coisa que atrapalhava a relação com Deus, mas realmente renunciar isso. Né? Renunciar a um velho homem que, fisicamente falando, tem braços que agridem o irmão, que tem uma língua que fala palavras que não edificam, que tem pernas que levam a lugares que Deus não queria que ele fosse, que tem uma mente pecaminosa, por essência pecaminosa. É renunciar a esse velho homem que possuía sonhos que não estavam alinhados com os propósitos de Deus para a vida dele, que tinham desejos pecaminosos, paixões carnais. Essa renúncia é a renúncia total deste homem que não está em alinhamento perfeito com o que Deus quer. E Justin falou muito bem sobre isso, falou bastante sobre essas coisas, que sobre essas coisas vem a ira de Deus. Eu não vou voltar no versículo, mas ele frisou bastante isso. Essas coisas que nos afastam de Deus, provocam e atraem a ira de Deus para nós. E esse velho homem também é descrito por Paulo em Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 25. Romanos 7, versículos 18 a 25. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Ou seja, no velho homem. Jesus falou que nasce da carne é carne. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois faço não o que é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Esse é o velho homem, um velho homem que nos leva a lugares que não deveríamos ir, que nos faz pensar coisas que não deveríamos pensar. Esse é o velho homem, essa é a carne que Paulo está falando, que nada de bom habita nela. Mas, o versículo 25, mas a graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou da lei do pecado. A mente, nas coisas do alto, nos faz sermos escravos da lei de Deus. Falando para os sonhadores, para os otimistas que acham que o velho homem vai deixar de existir um dia e então eu vou conseguir agora me dedicar, fortalecer o novo homem e vou me dedicar, depois que esse velho homem deixar de existir, vou me dedicar para as coisas de Deus. Não vai acontecer. Infelizmente não vai acontecer. O velho homem ele não é extinto. O velho homem nunca vai ser extinto. Enquanto estivermos vivos, ele não vai estar definitivamente morto. O velho homem ainda existe, mas ele deve estar morrendo. Deve estar, isso que a gente deve fazer. Ele deve estar agonizando, a ponto de não conseguir respirar, se debatendo, fazendo de tudo para respirar novamente. Esse velho homem não vai deixar de existir. A gente não vai conseguir apagar nosso passado. O espírito e a carne, eles coabitam no nosso corpo. Eles estão ali, mas não se misturam. Gálatas 5, 16 e 17. Somente vivendo com a mente nas coisas do alto é que a gente pode vencer essa carne. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne.
eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eles estão em conflito um com o outro, eles coabitam. A gente precisa se despir, renunciar esse velho homem, renunciar verdadeiramente. E é aí que a gente entra na segunda premissa desse texto. Visto que já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Essa é a segunda premissa, revestir-se do novo homem. Interessante pensar que a gente às vezes frisa muito sobre abandonar uma vida de pecado, que essa vida nos afasta de Deus e realmente afasta. A gente fala muito sobre isso. Mas Paulo está falando aqui, essa ilustração de morrer, viver, despir e revestir, ele não está falando de uma vestimenta, ele não está falando de um acessório que a gente coloca e tira facilmente. Se despir dessa capa de pecado que estava em nós, que ditava as regras da nossa vida, não quer dizer que agora a gente está livre e saltitante por aí, sem esse peso nas costas. A gente tem que se revestir. Revestir é vestir novamente. Simples, a gente tem que se revestir do novo homem. Quando a gente pensa como uma capa, como uma roupa, tirar a velha não necessariamente obriga a vestir uma nova. Mas a gente está falando aqui de atitudes, de conduta moral, de pensamentos íntimos, o que a gente pensa no momento que a gente está ali sozinho, como a gente gere nosso tempo, o que a gente está fazendo com os minutos, horas e dias que são acrescentados às nossas vidas por Deus. A gente está falando de ação e não de vestimenta. E ação a gente não vive sem. Pensamento a gente não vive sem. A gente sempre vai ter duas opções, sempre. Ações do velho homem ou ações do novo homem. Não dá para a gente se despir do velho e simplesmente não ter o novo. Não dá para viver sem atitude, sem pensamento, sem conduta. Temos que nos revestir do novo homem. Eu queria propor uma ilustração que não vai estar no Data Show, vai estar na cabeça de cada um. Queria que vocês imaginassem, todo mundo junto, uma estrada. Vamos imaginar uma estrada bonita, larga, boa de trafegar ou de andar, enfim. Imaginem uma estrada do jeito que vocês gostam. Uma estrada, seja lá qual for. E vocês estão nela do jeito que vocês mais gostam. A pé ou de bicicleta, de carro. Dá para imaginar alguma coisa assim? Ou de bike, de moto, de skate, sei lá. Cada um tem um jeito de andar nessa estrada boa, larga, maravilhosa. Dá para imaginar? Pessoal do fundo, todo mundo imaginando uma estrada boa, larga, gostosa de andar. E nas margens dessa estrada, vocês estão lá andando, e na margem dessa estrada tem uma barreira intransponível. Se você está a pé, é um desfiladeiro enorme. Se você está de moto, tem um deserto, muita areia, não dá para andar de moto nela, você não pode deixar sua moto. Se você está de carro, tem uma mata muito densa, não dá para se livrar dessa barreira, é intransponível, não dá para passar por ela, certo? Todo mundo consegue imaginar essa estrada. Paralela a essa estrada boa e larga, tem uma estrada que não é tão atrativa assim. É uma estrada um pouco mais tortuosa, íngreme, sobe e desce. Para os conhecedores de Mateus 7, já estão imaginando e sabendo o que eu estou falando. A estrada estreita e a estrada larga. A estrada boa de andar e a estrada ruim de andar. Imaginem isso. Existe essa estrada boa, uma barreira intransponível, e lá você sabe que existe uma outra estrada, mas você não consegue ver. Não dá para passar por essa barreira, certo? Agora uma premissa. O que move vocês nessa estrada, o que nos move nessa estrada da vida, não é o nosso andar, pisar no acelerador, não. São nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos desejos. É isso que nos move. É isso que nos faz estar avançando nessa estrada. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, move um pouquinho para frente. Imagine essa estrada. Cada ação tomada nos leva além do que a gente estava antes. E nessa estrada tem várias placas ali do lado dizendo o seguinte: você está tomando as atitudes erradas. Passa outra placa: você está pecando. Aí tem um letreiro bem grande, aquele pórtico assim, dizendo: esse caminho te leva à morte. Mas esse caminho é tão agradável, tão gostoso, né? Estou ali andando, não vejo problema nisso. Além do mais, eu nunca vi uma saída, nunca vi um retorno, sai à esquerda, nunca vi. Sempre essa barreira intransponível, sempre. E você continua andando, desconsidera as placas, com o tempo
essas placas passam a passar desapercebido pelo seu olhar, você não lê mais, mas sabe que elas estão lá, vocês estão tomando as atitudes erradas, vocês estão indo para um caminho que leva à morte. Entre uma placa e outra, existe uma cruz, no meio da estrada. Você consegue passar por ela em frente, sem problema, consegue. Ela não está impedindo o seu caminho. Você vê a cruz ali, tem um letreiro pequenininho, desconsidera. Mas, certo dia você leu, está ali escrito o seguinte: Jesus morreu aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pequena, a outra diz bem grande, mas está lá pequena, chamando. Você continua esse caminho, continua. Dá para imaginar você andando nessa estrada, de carro, de moto, não sei. Não vê nenhuma saída. E vai. Alguns demoram muito tempo para parar e ler essa plaquinha da cruz. Outros chegam até o final dessa estrada que leva à morte e realmente encontram a morte eterna. Mas você não. Você parou. Parei, olhei a cruz, acreditei na palavra que estava escrita na cruz e com a plena consciência disse: Jesus, Tu és o caminho e a verdade e a partir de agora Tu és a minha vida. E aí, como uma coisa sobrenatural, você nunca tinha visto uma saída, nunca tinha visto um retorno, começa a tocar uma música lá, fez um caminho, não vou cantar porque, né? Era só para acordar vocês. Por onde eu não poderia ir. Enfim, fez um caminho para mim por onde eu não poderia ir, abriu um caminho. Se era um desfiladeiro, abriu uma ponte, surgiu uma ponte. Se era uma mata, surgiu uma clareira. Se era um deserto, surgiu um caminho pavimentado. Você parou, creu que aquela mensagem da cruz era verdadeira e esse caminho que você nunca tinha visto se abriu. Ele fez um caminho para nós. Um caminho que a gente não conseguiria ir, não conseguiria transpor. Mas agora eu tenho que mudar para essa estrada que não é muito confortável. Eu estou nessa estrada aqui, larga, boa, mas eu creio que vai me levar para a morte. Eu quero mudar de estrada. A gente tem uma estrada difícil, tortuosa pela frente, diferente da estrada larga, boa. E para chegar nela, tem que ter conversão. Conversão é virar. Eu me converti, eu virei. Requer conversão. Não é para a gente dar ré e procurar um outro retorno lá atrás, que não tem. Não é para a gente simplesmente ficar parado, freiei no caminho largo, não estou mais nas atitudes que me levavam à morte, mas não virei. Jesus Cristo nos justificou, nos regenerou no momento que aceitamos, no momento que cremos na mensagem daquela cruz. Ele abriu um caminho para que a gente possa seguir. E a gente tem que se converter, tem que converter nesse caminho imediatamente. Jesus morreu naquela cruz sem ter pecado nenhum. Ele veio ao mundo sem nenhum pecado, puro. Morreu pelos nossos pecados, por tudo que a gente fez naquele caminho largo. E agora abriu um caminho. Conversão não significa frear o velho homem. Não significa fazer ele morrer e pronto, parei, não estou mais avançando. Temos que continuar avançando, mas agora na estrada estreita, na estrada tortuosa, na estrada um pouco mais difícil de andar. Lembrem-se, o que faz a gente andar nesse caminho são as nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos. Marcos 8, versículos 34 e 35. Marcos 8, 34 e 35. Então, ele chamou a multidão de discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perderá, mas quem perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus está dizendo, vamos lá, eu abri um caminho de santificação para você. Vamos, pega a sua cruz, me siga. Vamos lá, não fica parado aí. Meu sacrifício naquela cruz, todas as vezes que eu te chamei, não foi para você simplesmente ver o caminho, ouvir a musiquinha tocando e parar. Não é isso que eu quero. A gente não pode achar que simplesmente parar de desagradar a Deus é suficiente.
A gente está falando de ações, e sempre que a gente fala de ações, a gente vai ter sempre duas opções: ações do velho homem e ações, atitudes do novo homem. Despir-se do velho homem quer dizer revestir-se do novo homem. Não tem a opção de ficar sem esse manto. Mortificar, fazer morrer o velho homem, quer dizer fortificar, fazer crescer o novo homem. A melhor maneira de matar, de uma vez por todas, embora ele não vai estar verdadeiramente morto, a melhor maneira de mortificar o velho homem é fortificando o novo homem. Somos um recipiente que tem carne e espírito. A gente não vai conseguir diminuir a carne se a gente não adicionar espírito. Voltar às nossas ações, nossas atitudes, tudo que a gente faz para as coisas do alto. Isso é fortificar o novo homem. Definitivamente sair daquela bifurcação. Antes não existia bifurcação, eu simplesmente andava, agora existe. E às vezes a gente para nela e não avança. E a gente continuando em Colossenses, no versículo 10, vou ler o 9 e o 10 novamente. Não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Essa é a ação contínua. São duas premissas: tirar o velho, vestir o novo. E existe uma ação contínua que está dizendo aqui no versículo 9, sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Existe uma nova vida, um novo homem, um novo caminho, que requer renovo em conhecimento. Se a gente apenas disser, pastor Dias, é o seguinte, eu me drogava antes, mas agora estou bem, estou limpo. Eu vivia na farra, era mulherengo, estava bêbado por aí, agora estou bem, nunca mais fiz isso. Antes, se eu te contar, você não vai acreditar, agora eu sou uma outra pessoa. Glória a Deus por isso, que bom que Deus transformou, mas não adianta nada parar aí. Deus não nos chamou apenas para fazer morrer o velho homem, de maneira alguma. Isso é o mínimo que a gente deve fazer, o mínimo, em respeito ao sacrifício de Jesus por nós. É até, talvez, imaturo da nossa parte acreditar em Jesus Cristo, acreditar que Ele veio ao mundo, morreu numa das mortes mais punitivas existentes, dolorosa, carregou o pecado do mundo nas costas, e eu continuo em pecado? Seria até infantil, talvez. Fazer morrer o velho homem, parar, frear o pecado, é nossa obrigação. Obrigação. A gente tem que fortificar o novo homem agora. É um ato progressivo, passada, ação por ação. Eu queria provocar algumas perguntas. Se, ao ter o encontro, naquela bifurcação, no momento que aceitou Jesus Cristo, se a pessoa que coloca nosso café ali, as pessoas, são várias, simplesmente tivesse parado. Parei, tá? Aceitei Jesus Cristo, freiei meu velho homem, mas não vou colocar café não, dá trabalho. Se quem nos trouxe para a igreja simplesmente tivesse freado o velho homem, tivesse vindo para a igreja, só vindo, não chamou. Talvez não estivéssemos aqui. Se estamos aqui é porque alguém um dia falou do evangelho para nós, nos trouxe à igreja, mostrou o verdadeiro Deus. Eu vou além, se nossos pastores, Nanin, Justin, tivessem apenas parado de pecar. Parei, mas não vou dedicar minha vida a Deus. Será que essa igreja existiria? Essa igreja é fruto de ação de Deus, mas também ação de homens guiados por Deus. Deus não nos chamou apenas para fazer morrer o velho homem. O novo homem deve estar, como diz o versículo 10, sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Temos que conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. Temos que alimentar esse novo homem constantemente, carregar nossa cruz pelo caminho estreito. Não podemos ficar parados lá na bifurcação. Até Jesus Cristo, eu gosto desses versículos que falam um pouco, mas às vezes dizem muito, em Lucas 2, versículo 40, lá no momento que Jesus sumiu, ele ainda era jovem, e os pais procurando, e ele sumiu por 3 dias. Cadê? Ele estava lá no templo fazendo pergunta, ouvindo os mestres. Aí no finalzinho desse texto fala, versículo 40 de Lucas 2.
O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Enchendo-se de sabedoria. Será que ele estava aprendendo física, química? Ele estava enchendo de sabedoria do alto. Jesus era humano como nós, Deus e humano, Deus e homem, mas ele aprendeu, ele cresceu, ele dialogou com mestres da lei, questionou. Ele não simplesmente, sou Deus. Ele foi lá, questionou pessoas, conversou sobre o Evangelho. Ele cresceu em sabedoria. A Bíblia que diz, temos que ser imitadores de Deus, Efésios 5:1, imitadores de Deus como filhos amados. De novo, a forma mais eficaz de matar o velho homem é fortalecendo o novo homem. Não tem outra maneira mais eficaz que essa. E para recapitular, antes da gente concluir, esses 2 versículos que a gente leu tratam de 2 premissas, que eu já falei algumas vezes. Se despir do velho homem, renunciar totalmente a esse homem de pecado que desagrada a Deus constantemente, e se revestir do novo homem. Uma não está sem a outra. Uma sem a outra é incompleta. Temos que se revestir do novo homem, agir conforme o Espírito. E esses 2 versículos também mostram uma ação contínua, que está renovando nosso conhecimento na palavra de Deus. Crescimento espiritual, rumo à santificação. Buscando ser conforme Jesus Cristo foi. Sermos conforme a imagem do nosso Criador. E eu volto agora, finalmente, no começo do texto que a gente leu. Não mintam uns aos outros. E quando eu propus a gente ler ao contrário, foi justamente com esse propósito. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, não mintam uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Não mintam sobre nada, principalmente sobre a vida espiritual. Não mintam uns aos outros, não mintam a vocês mesmos. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu creio em Jesus Cristo e pronto. Tem mais. Que a gente não tente nos enganar, nem enganar o próximo. 1 João capítulo 2, versículos 4 e 6. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se é que estamos avançando nessa estrada difícil, se estamos nessa estrada de santificação, nessa estrada mais complicada de caminhar, não tão larga, não tão fácil, será que estamos avançando com a mesma velocidade, com a mesma dedicação que a gente avançava na estrada larga? Lembrando que o que gera avanço são nossas atitudes, nossos pensamentos. Será que a gente está alimentando o novo homem como a gente costumava alimentar o velho homem? Ou simplesmente a gente freou o velho homem e eu não vou alimentar o novo porque dá trabalho? Ou será que a gente ainda está parado lá na bifurcação? Creio em Jesus Cristo, creio. Ele realmente tem o poder para salvar. Mas daí a avançar é difícil. Será que estamos nos despindo do velho homem e nos revestindo do velho homem? Ou estamos nos despindo do velho homem, renunciando ao velho homem, fazendo morrer cada atitude que desagrada a Deus, mas sem nos revestir do novo homem? Se afirmamos que permanecemos nele, temos que andar como ele andou. Cristo é suficiente, isso é o centro de Colossenses. Ele é suficiente para que a gente renuncie o velho homem e para que fortaleçamos o novo homem. Ele é suficiente. Precisamos agir, mas ele é suficiente para nos dar essa força, esse impulso, para entrarmos nessa estrada um pouco mais complicada. De novo, ele não nos chamou para ficarmos tentando matar o velho homem. A gente pode até tentar. A gente renuncia a uma tentação, renuncia a outra tentação,
não desagrada a Deus aqui ou ali, mas o velho homem só vai ser comprimido dentro do nosso ser se adicionarmos espírito. Carne e espírito vão estar constantemente guerreando entre si. Temos que adicionar espírito. Eles não se misturam como água e óleo, não se misturam. Se você adicionar um, o outro vai diminuir. O contrário também é verdadeiro. Se não adicionarmos espírito, a carne vai crescer, que é a nossa natureza pecaminosa. Ela, por si só, vai crescer. E para finalizar, 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que possamos realmente entender que Deus nos quer além daquela bifurcação. Na estrada tortuosa, na estrada complicada, que a gente consiga levar essa ilustração, se a gente pensou nessa estrada, nessa bifurcação, nessa cruz que aceitamos, seguir, que possamos realmente convergir, fazer a curva, virar nosso caminho para a estrada estreita, para a estrada que leva à salvação, que leva à vida eterna. Amém? Deus nos abençoe.